Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. No capítulo 5 de 1 Coríntios, nós vimos um caso de julgamento de pecado na igreja, na assembleia, e os irmãos foram responsáveis, né? Paulo, pelo menos, chamou a eles a responsabilidade de julgar aquele homem que estava em pecado, estava em fornicação com a própria madrasta. Agora nós encontramos uma situação de assuntos gerais, de julgamento de assuntos gerais. E aqui ele deixa muito claro que não existe entre os irmãos, não seria correto entre os irmãos buscar o juízo do mundo de pessoas incrédulas para resolver as questões entre eles, entre os irmãos congregados. É muito importante aqui que a gente, quando lê isso, nós temos que entender que ele estava falando numa situação em que havia, por exemplo, em Corinto, havia uma assembleia. Uma assembleia só. Em Roma havia uma assembleia congregada. Embora essa assembleia congregada pudesse estar em mais de um lugar. Por isso que Paulo, em algumas cartas, ele saúda fulano de tal e a igreja que está em sua casa. Porque uma cidade grande como era Roma, eu não lembro, porque eu não sou tão velho assim, mas eu não me lembro do número de habitantes que havia em Roma na época, há 2000 anos, né? Mas era muita gente. O que eu sei é que, por exemplo, em Londres, havia mais de um ponto de reunião de irmãos congregados ao nome do Senhor, porque era uma cidade muito grande. E isso no século XIX, os transportes eram deficientes. Era difícil para uma pessoa chegar de um lugar no outro. Em São Paulo, capital, os irmãos tiveram que decidir alugar mais um lugar de reunião, mais um local, porque estava ficando muito difícil. Tinha irmãos que levavam quase 2 horas para chegar na reunião, ou para voltar da reunião. Então eles separaram em 2 pontos de reunião. É uma assembleia, porque nós não temos a identificação das assembleias, é pelo nome da cidade. Os irmãos, a assembleia que está em Corinto, a igreja que está em Éfeso, a igreja que está em Roma. Então, em São Paulo, tem a Assembleia que está em São Paulo, mas ela está em 2 pontos, em 2 lugares. E ela está na Vila Mariana e está na zona leste de São Paulo. Mas aqui, então, nós estamos vendo agora que essa questão é a de julgamento entre os irmãos, de problemas entre eles, problemas legais. Um lá roubou, pegou emprestado a carroça do outro e não devolveu. E agora? Como é que faz? Bom, o que ele está dizendo aqui é que eles não devem ir perante os juízes humanos para resolver essas questões. Porque se eles estiverem nesse ponto de não poderem buscar entre os irmãos aqueles que fossem idôneos para fazer um julgamento de questões entre eles, eles estavam numa situação muito ruim. E quando eu falei que isso aqui, a gente tinha que ver essa questão de que em Corinto havia só uma assembleia, precisa tomar cuidado nos tempos de hoje, né? Porque todo mundo é irmão. A gente vê aí, todo mundo é irmão. Eu sou irmão da igreja fulano de tal, eu sou irmão da outra igreja lá fulano de tal. Agora, a gente não sabe realmente quem são esses, porque nós não temos, né? Não sabemos se eles são idôneos. Então, às vezes, você pode ter que realmente buscar na justiça dos homens para resolver questões, não com irmãos da Assembleia, irmãos que estão congregados, mas com aqueles que, dizendo-se irmãos, não estão congregados ou nem sequer andam de uma maneira correta como cristãos. Eu recebo muita correspondência assim, né? A pessoa fala assim,
o pastor me deu um golpe. O que eu faço? Vai procurar um advogado. Vai na polícia, o boletim de ocorrência, né? Porque vai saber se é realmente irmão aquele lá. Não dá para saber, né? Não sei em que lugar ele está reunido, ou com quem ele está reunido, porque hoje tem muita picaretagem debaixo do nome cristão. Então aqui nós estamos falando de uma situação de uma assembleia, dos irmãos que se conhecem dentro dessa assembleia, e eles agora teriam que resolver uma questão legal que aconteceu entre eles. Porque nós já vimos que questões morais, por exemplo, já foi resolvido, já foi ensinado como agir no capítulo 5. Mas nem sempre as questões são morais. Existem questões, você tem questão moral que pode se transformar numa questão legal. Então, o cara lá rouba, por exemplo. Roubar é um crime moral, né? Mas de repente, de maneira que ele roubou, que ele assaltou a casa do outro, bateu em todo mundo, pode se transformar num crime. E aí ter que envolver mesmo a lei, né? A legislação. A gente nunca espera que aconteça isso. Eu estou indo aos extremos aqui. Mas nesses primeiros 11 versículos aqui do capítulo 6, nós vamos ver como lidar com questões legais entre os crentes. Porque estava acontecendo de alguns irmãos ali, em Corinto, estarem indo buscar a polícia para resolver problemas entre eles, entre os crentes. Buscando juízes do mundo, né, incrédulos, para resolver problema entre eles. E aí ele vai dar essas instruções, e ele repete uma expressão aqui, no versículo 2. O que ele fala? Não sabeis vós? No versículo 3. Não sabeis vós? No versículo 9. Não sabeis? No versículo 15. Não sabeis vós? Versículo 16. Ou não sabeis? E no versículo 19. Ou não sabeis? Essa expressão denota uma coisa importante. Ou seja, ele está falando a pessoas que não são ignorantes da maneira de proceder. Todos eles estavam muito bem informados de como um cristão deve andar, de como um cristão deve proceder. Então, no versículo 1, ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro irmão, né, ali da Assembleia, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Como ousa? Né? Como você ousa fazer isso? Não sabeis, aí ele começa, né, versículo 2, ele já vai na lata aqui. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ou seja, ele está falando, gente, não existe na face da terra pessoas mais competentes para julgar as coisas do que os crentes em Cristo, do que os salvos por Cristo. Porque eles julgarão o mundo. Então imagina que lapada que ele deu aí agora, né? Porque nós realmente vamos julgar o mundo. Como é que nós não nos consideramos capazes de julgar as coisas mínimas, né? As questões que acontecem entre os irmãos? Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, ele continua no versículo 2 do capítulo 6, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas? Uma outra tradução aqui. Sereis acaso incompetentes para julgar questões tão insignificantes? É claro que ele não está falando aqui, por exemplo, de um irmão que matou outro, cometeu um homicídio. Aí você cai na esfera da lei dos homens, né? Porque existem crimes que não... A Assembleia não vai poder julgar algo que é crime na legislação. No Código Civil, por exemplo.
Mas aqui ele está falando das coisas mínimas e as coisas corriqueiras. Um ficou devendo para o outro, esse tipo de coisa, né? Agora, outra coisa que ele fala, essa questão de que vocês se acham incompetentes de julgar as coisas mínimas e vocês não sabem como julgar o mundo, ele já coloca de uma maneira que eles têm que se envergonhar do que eles estão fazendo. E no versículo 3, como se já fosse demais eles saberem que terão de julgar o mundo, no versículo 3 aumenta aqui a esfera de ação dos santos. Não sabeis vós que haveis de julgar os anjos, quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Isso aqui é uma maneira também de nós nos envergonharmos, às vezes, de não sabermos como agir nas coisas corriqueiras da vida. Por isso que nós temos que estar sempre em dependência do Senhor. Buscar o Senhor, buscar sabedoria no Senhor. Buscar competência no Senhor. Senhor, como é que eu vou sair dessa? Como é que eu devo julgar essa questão? E às vezes, começando até pelo reconhecimento de não ter capacidade de julgar, mesmo pela nossa própria sabedoria, pelas nossas próprias forças, para dependermos do Senhor. Veja bem que o problema aqui, quando Paulo faz o diagnóstico, né, quando pega no pulso desses irmãos de Corinto, qual era o problema deles? Estais inchados, ensoberbecidos, sem nós reinais, ele vai falar, acho que ele falou no capítulo 4, se não me engano. Então, eles estavam orgulhosos, mas orgulhosos de si mesmos, e aí não conseguiam agir como santos deveriam, santos que irão julgar não só o mundo, mas irão julgar os anjos, e deveriam ter competência e coragem e capacidade de julgar as coisas pertencentes a esta vida. Judas, versículo 6, e aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, até o juízo daquele grande dia. Mas eu acho que tem um outro versículo aqui. Realmente esse versículo de Judas é a mesma situação de 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, que mostra que haverá um juízo, que há um juízo para anjos. Esse de Judas é aqueles que caíram quando tomaram para si mulheres, lá em Gênesis 6, e delas geraram filhos. Eles estão presos hoje, esses anjos. Esses anjos apenas, não os outros estão soltos. Mas esses estão presos. E lá em 2 Pedro 2, versículo 4, fala também, porque se Deus não perdoou aos anjos que pecaram, ou seja, os anjos são também passíveis de juízo, de julgamento. Mas havendo-os lançado, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservados para o juízo. E tem um outro versículo em 2 Pedro 2, versículo 9, assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Esses injustos incluem todos, os anjos e os homens. E nós, cristãos, nós salvos por Cristo, né, os santos, no sentido geral, salvos por Cristo, participarão do julgamento, participarão desse juízo. Então, nós sabemos que faremos isso debaixo da autoridade de Cristo, do Filho de Deus. Lá em João capítulo 5, ele falou que o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Então, não que nós sejamos grande coisa para sair julgando tudo, mas julgaremos debaixo da autoridade, juntamente com Cristo, que ele é o Filho do homem. Ele é o juiz de todas as coisas. Ok? Então aqui, essas responsabilidades de que haveremos de julgar os anjos, e já deveria ser suficiente para termos desenvoltura para julgar as coisas desta vida. Aí no versículo 4, ele fala, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida,
Pondes para julgá-los os que são de menos estima na igreja. Do que ele está falando? Dos juízes humanos, da justiça humana. Então é errado um cristão, já é errado ter a demanda, ter a briga, né, entre dois irmãos. E mais errado ainda é pegar essa briga e levar para o mundo, aos olhos dos incrédulos. Nós vemos hoje a calamidade que é a cristandade, que está a todo momento nas páginas dos jornais, né, os maiores descalabros que são cometidos por cristãos no mundo todo. Essa semana nós tivemos o empossamento de um novo juiz da Suprema Corte brasileira, e esse juiz da Suprema Corte, da Justiça Federal, ele se declara cristão, né? Ele confessa ser cristão. É claro que apenas o Senhor sabe os que são seus. O Senhor conhece os que são seus. Mas eu vi uma notícia, vi um vídeo na internet, que fizeram um culto no Palácio do Planalto, com pastores de diversas denominações, e dizendo que estavam ali para expulsar os demônios, e tomar posse do Palácio do Planalto. E aí tinha um pastor todo empolgado falando de que Deus tinha agora tomado essa nação. Infelizmente, todos aqueles que estão ali, professando cristãos, claro que o Senhor conhece os que são seus, esse ministro também, ele professando ser cristão, não é? Todos ali parecem ter um entendimento errado do que é o lugar do cristão no mundo. Porque esse versículo, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, foi dito a Israel e referente a Israel. Não é referente a qualquer nação do mundo. É aquela que Deus escolheu para ser o seu povo na terra. Não tem nada a ver com a igreja. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor, né? Que o Senhor é Deus. Porque a gente podia também, um indígena aqui do Brasil, podia pegar esse versículo e falar assim, não, esse aqui é da nação Guarani. Porque é uma das nações indígenas aqui do Brasil, é a nação Guarani. Aí viria outro indígena e fala, não, essa é a nação Tupi. Aí viria um outro, não, é a nação Tupinambá. Que essas eram as nações que existiam na terra do Brasil, no território brasileiro, não é? Não, essa é a nação Yanomami. É a nação Yanomami cujo Deus é o Senhor. Então todo mundo ia querer puxar a sardinha para a sua brasa. Mas a nação cujo Deus é o Senhor é Israel. E a igreja não tem um palmo de terra aqui nesse mundo como território seu. E muito menos tem que meter o nariz em questões de governo. Essas coisas que colocam por aí, tipo Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, que é a organização católica que atua em política também, em governo e tal. O outro é o negócio dos evangélicos, bancada evangélica, que é formada por evangélicos que estão no Planalto, que estão no governo. Nada disso faz sentido no cristianismo. Nós podemos dar graças a Deus que existam homens verdadeiramente cristãos no governo, que confessam, creem em Cristo, e o Senhor sabe se eles são ou não. Muitos deles demonstram que são pelas suas atitudes, pelos seus atos, né? Mas muitos também só pegaram carona no evangelicalismo ou no catolicismo para ter um pé fincado no governo. Agora, o cristão deve estar ciente de que ele não tem nada a ver com o governo desse mundo. Porque o que dava para perceber no vídeo lá, que o rapaz falando todo animado, né? É que eles tinham tomado o governo agora. Tinham tomado o Palácio do Planalto e agora é dos evangélicos. Que isso, meu? Não é isso. Não tem nada disso. Isso aí é atitude Isso é atitude de Ló. Ló que tinha essa atitude. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books.
Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo